Salve, salve, galerinha! E aí, candidatos, né, futuros policiais do estado de São Paulo. Hoje o papo é com vocês. Antes de começar o tema do dia, que é a Revolução de 1930, dá um like, se inscreva no canal para contribuir com o nosso canal, para que também você receba aí as notificações e esteja acompanhando todos os vídeos. Eu quero dizer para você que a partir de hoje nós vamos estar postando pelo menos 3 vídeos sobre os temas relacionados ao concurso da Polícia Militar, que vai ser aplicado pela banca da VUNESP no início de fevereiro. Hoje, primeiro tema, 1930, Revolução de 1930. Nós tivemos alguns pontos importantes, né, relacionado o antes da Revolução, que nós vamos estar abordando de forma bem rápida, dando uns toques para você fazer sua pesquisa, se aprofundar, porque é muito importante você saber o que acontece antes e depois de determinado fato histórico, até para você consolidar aquele tipo de informação, aquele conhecimento que vai ser muito útil para você gabaritar a prova ali na hora do concurso, certo? Então vamos lá. Washington Luiz, ele foi indicado pelos paulistas e ele vence as eleições e pega o poder. E ele vai governar o Brasil até meados de 1930. Na época existia um acordo entre paulistas e mineiros. Nesse acordo, eles se revezavam no cargo de presidente da República. Ora, um representante da oligarquia mineira, ora, um representante da oligarquia paulista ocuparia o cargo de presidente da República. Em 1930, pelo acordo, seria a vez de Minas Gerais indicar, mas o Washington Luiz não respeita. Esse é um ponto muito importante, talvez seja o estopim para o surgimento de um grupo que vai combater, que vai disputar as eleições com o grupo de Washington Luiz. Vamos por parte. Washington Luiz, gente, olha que engraçado. Quando ele pega o poder, ali no final da década de 20, uma das falas deles era combater o comunismo. Acredite, desde aquela época já tem essa fantasia, essa história de que os comunistas vão tomar o poder no Brasil. Mas isso é um detalhe, se você quiser aprofundar, talvez não seja tão importante. O que é importante? Antes de 1930, aconteceu alguns eventos históricos, tanto no Brasil como mundo afora, que vai desgastar a imagem e vai também fazer ficar abalado a estrutura política que era baseado nos interesses da oligarquia rural, das oligarquias rurais. Principalmente aquela ideia que o Brasil era um país essencialmente exportador de produtos agrícolas. Realmente mas vamos ver como que essa ideia ela vai ter um chacoalhão e vai ser reorientado depois pelo próximo governo, depois de Washington Luiz. Adiantando, Getúlio Vargas. Então vamos lá. Crise de 1929. A crise de 1929, que foi uma crise de dimensões e que vai de dimensões assim, inimaginável, né? E que vai afetar a vida de todas as economias mundiais. O Brasil ele era exportador de café principalmente, e o Brasil para de vender o café, ou diminui a venda de café ali, depois da crise de 29, fazendo com que alguns grupos comecem a vislumbrar uma reorientação da economia brasileira. E que vai barrar nos interesses de quem estava na situação, que era as oligarquias rurais, principalmente a oligarquia paulista. Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1918, aconteceu a Primeira Guerra Mundial e o Brasil estava quase que tudo que era industrializado, começa a ver que tem que começar a organizar e melhorar o seu parque industrial, que nós chamamos de indústria de substituição. Aqueles itens que o Brasil comprava, muitos itens que o Brasil comprava, principalmente da Europa, né, começou a ter a ideia de começar a produzir aqui,
para diminuir um pouco também a dependência do Brasil. O Washington Luiz vai fazer esse projeto? Não vai fazer esse projeto. Esse projeto de desenvolvimento de uma indústria, ou seja, de aumentar a indústria brasileira, porque não é o início, tá, gente? A indústria brasileira sempre teve, só que é uma indústria bem assim, voltada para o mercado interno e que alguns produtos, a grande maioria, ainda era comprado de fora. Vai ser o próximo governo, adiantando para vocês, Getúlio Vargas. Então a Primeira Guerra Mundial vai ter essa contribuição aí. Tenetismo, que é um movimento feito por tenentes, o nome já diz, e que tinha a intenção de melhorar a situação tanto da categoria como também colocar o povo na pauta do dia. O tenetismo foi derrotado, certo? Mas, de certa forma, contribuiu para abalar um pouco aí o governo central, o governo de Washington Luiz. Bom, e aí a quebra da política do café com leite, que vai ser praticamente o estopim, né? Vai ser o que os mineiros precisavam, os outros grupos precisavam, que era o enfraquecimento das duas oligarquias. E aí surge, sob a liderança de Getúlio Vargas, a Aliança Liberal. A Aliança Liberal, a priori, é formada por mineiros, gaúchos e paraibanos. Depois tem aí a entrada de mais oligarquias, inclusive uma parte da oligarquia paulista acaba aderindo ao projeto da Aliança Liberal. As eleições aconteceram em 1º de março de 1930 e o resultado foi dado em 21 de maio de 1930. Quem saiu vencedor? Júlio Prestes, que era o candidato indicado por Washington Luiz e representava a oligarquia paulista. Qual foi a desculpa, qual foi como é que fala, o pretexto da Aliança Liberal para não aceitar o resultado das eleições? Fraude eleitoral. Mas se você pegar o resultado das eleições e ver o resultado lá no Rio Grande do Sul, você vai constatar que quase 100% dos votos foi dado para Getúlio Vargas. Ou seja, a fraude eleitoral, se ela aconteceu, foi dos dois lados. E continuando aqui. E aí, eles começam a se organizar, mas eles ainda não tinham motivo forte, porque a fraude eleitoral é uma coisa histórica que acontecia, que era tolerado por praticamente todos os partidos da época, por as oligarquias. Não tinha uma participação popular incisiva, não tinha as redes sociais para as denúncias como tem hoje. Então, como que eu vou tirar um governo eleito e, ao mesmo tempo, sem nenhum motivo forte? O motivo forte, que nós vamos ver no próximo vídeo, foi a morte de João Pessoa, que foi o candidato a vice apoiado pela Aliança Liberal. Detalhe, o candidato a vice-presidente não necessariamente era ligado ao candidato a presidente, eram chapas diferentes. Hoje você tem um só voto e elege tanto o presidente como o vice-presidente. Na época, não. Você votava para presidente e votava para vice-presidente. Era possível o presidente de um grupo ser eleito presidente da República e o vice-presidente de um outro grupo político também ser eleito. Então não era casado o voto. Em 3 de outubro começa a desenhar a Revolução, né? Então eu vou parar por aqui, nós vamos voltar dentro da Revolução. O que eu disse para vocês são elementos que vai apimentar e vai levar o desfecho da Revolução, o que foi a crise de 29, o tenetismo, de certa forma a Primeira Guerra Mundial e a quebra da política do café com leite. Lembrando, café com leite é aquele arranjo político firmado entre mineiros e paulistas e nessa orientação, ora um paulista, ora um mineiro ocupava o cargo de presidente da República, certo? Isso não pode ter dúvida. E o candidato da situação foi Júlio Prestes, vencedor. Júlio Prestes era o candidato do Washington Luiz, que representava a oligarquia paulista. Naquele momento, para não ter dúvida, era a vez dos mineiros indicar, mas os mineiros foram ceifados, foram traídos pelos paulistas,
que vai indicar e vai tentar se perpetuar no poder. Essa quebra vai despertar e vai colocar no cenário nacional a figura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas estava lá em São Borja, quietinho no seu canto, tomando o seu chimarrão, e ele vai entrar e aproveitar essa contenda entre paulistas e mineiros e vai entrar no cenário, aí ele vai aproveitar a oportunidade, diz que a oportunidade não pode ser desperdiçada, né? E aí vai chegar. Revolução, esse canal defende que não teve revolução em 1930. 1930, na verdade, foi um golpe de Estado que nós vamos discutir depois. A priori, dá um like, se inscreve no canal. Eu sou o professor Cícero e estou aqui para contribuir na sua aprovação.